São Paulo. É uma bênção poder receber você aqui nessa manhã. Que você possa se sentir acolhido, bem-vindo, amado, querido e muito bem recebido. Nós vamos entrar agora no momento de adoração e louvor. Você acredita que Jesus tem o poder de salvar você do pecado? Se você acredita nisso, por favor, fique em pé. E nós vamos cantar agora sobre Ele, que tem o poder de salvar, o poder de curar e o poder de nos libertar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Você crê? Pode cantar isso? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você se encontra, Ele te aceita. Me aceitas com meus medos, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti. Ele tem poder e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus, Ele venceu. Salvação.
Amém. Quantos acreditam que Jesus tem o poder para salvar? Não importa o quão longe você vai, Ele te alcança, Ele te resgata. Ele que criou a todos nós, e através de nós Ele criou a capacidade de fazermos bem ao próximo. Tá certo que muitos de nós, muitas das vezes a gente não faz o bem ao próximo, muitas das vezes a gente faz o mal ao próximo, mas não quer dizer que Ele tenha criado a gente para fazer o mal. Ele criou a gente para fazer o bem, mas Ele te deu o poder da livre escolha. Você é livre para fazer o que você quiser, para falar o que você quiser. Você é livre, você tem liberdade. Como você tem exercido a sua liberdade? Na Bíblia nós aprendemos que o verdadeiro evangelho é cuidar de quem? Cuidar do próximo, do órfão, da viúva, do imigrante. O verdadeiro amor é a caridade. O uso dos dons em favor do nosso próximo é o amor de Deus. Vamos cantar agora uma canção que eu cresci na igreja ouvindo. Eu estou muito feliz que a gente vai poder cantar essa canção aqui hoje. Jesus neste mundo andou, nos transmitiu uma lição de amor, que ao ir para o céu tantos dons nos deixou. Descubra qual é o seu, ao nos criar dotou-nos com dons, e esses dons Ele vai nos pedir. Quando Ele voltar, Ele vai nos pedir. Ele vai nos pedir. Descubra já o seu dom. Descubra já a caridade. A caridade é um dom. Oh, se você pode cantar, cante já. Um instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar. Amém. Mesmo que eu tenha talvez tantos dons, que eu fale línguas ou possa curar, se o amor me faltar para com meu irmão, eu sei que nada serei, pois o amor tudo sofre e crê, tudo espera e tudo suporta, e jamais morrerá, pois meu Cristo provou que o dom supremo, a caridade é um dom. Oh, sim, se você pode cantar, cante já, um instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém. Mais uma vez, a caridade. A caridade é um dom. Oh, sim, se você pode cantar, cante já, um instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar. 2, 3, é amar. Você pode cantar? É louvar. A igreja. Mais uma vez. Mais alto, vai. Louvar. Todo mundo. Louvar.
Deus seja louvado. Feliz sábado. Ixi, eu recebi uma recomendação que eu não posso mais ficar aqui, gente. Tem que ficar ou aqui ou lá. Vou ficar mais pertinho de vocês. Tem uma música, fugindo do protocolo aqui, tem uma música bem das antigas e bem clichê nosso, pra gente poder socializar um pouquinho, que ela, eu não sei o tom, tá? É aquela: quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Cante! Quão bom e quão maravilhoso é. Agora eu quero ver você exercendo isso. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu e cante essa satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não a melhor. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação. Só isso. É só para não começar de novo esse momento falando, gente, abraça o amigo do lado. Então a musiquinha, ela quebra um pouquinho essa forçação, sabe? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu sei que alguns de vocês podem ter tido aí uma semana difícil, uma semana árdua, uma semana pesada. Alguns de vocês podem ter tido uma semana muito boa e muito feliz. Mas o que importa é que hoje nós estamos aqui juntos, como família, para adorarmos a Deus nas nossas alegrias e também nas nossas tristezas. E a gente não faz ideia realmente, ou sabemos muito pouco, do nosso amigo e do nosso irmão que está do nosso lado. A gente realmente não sabe quem aqui está sorrindo por fora e sangrando por dentro. Então esse momento é o momento em que a gente intercede uns pelos outros. E hoje especialmente eu gostaria de chamar aqui à frente, ela não queria, mas eu vou chamar a Jenny. E eu não posso chorar. Vem aqui. Hoje eu queria de uma maneira muito especial pedir para que todos vocês neste momento erguessem suas mãos aqui em direção a Jenny e a gente vai orar em favor dela. Essa semana ela teve uma perda muito significativa na vida dela e eu não vou dizer, mas ela sabe, Deus sabe. E hoje ela está aqui com o coração sangrando, mas ela está aqui louvando e sorrindo e adorando a Deus, porque nós como cristãos e como filhos de Deus, a gente adora a Ele no sim e no não. E eu queria que a gente orasse por ela, para que o Espírito Santo desse força, para que ela continuasse seguindo a caminhada cristã e a caminhada que Deus deixou aqui para ela. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada por este sábado, muito obrigada pela vida, muito obrigada por essa igreja, por essa casa, porque aqui nós temos irmãos, e irmãos estão juntos para sorrir, e irmãos estão juntos para chorar. E hoje eu queria apresentar aqui a tua filha, Jenny. O Senhor sabe tudo que ela passou, tudo que ela tem vivido, o Senhor sabe o vazio que ela carrega. E eu sei que o Espírito Santo tem o poder de preencher qualquer vazio, e é isso que o Senhor está fazendo na vida dela, e eu te agradeço por isso. E nesse momento nós, como tua casa, apresentamos a tua filha e pedimos que o Senhor renove a força, que o Senhor renove os ânimos, que o Senhor traga a cada dia mais certeza de que o Senhor caminha com ela em todos os momentos, em dias ensolarados e em dias frios. Obrigada, muito obrigada por essa certeza, e muito obrigada porque ela continua, e eu sei que ela continua, porque o seu Espírito Santo é quem conduz. Obrigada por essa casa, e eu estendo essa oração, essa prece a todos os corações que estão aqui quebrantados, Pai. Eu não conheço nada quase da vida de quase ninguém aqui, e isso é ruim, porque como irmãos a gente deveria saber as dores e as alegrias uns dos outros. Perdão por isso, Senhor, mas o Senhor sabe o coração de cada um aqui, e eu gostaria de estender o pedido para que o Senhor console o coração de cada um que entrou aqui hoje quebrantado e quebrado, que o Senhor reconstrua cada parte das emoções, dos sentimentos, e que o Senhor
faça com que cada um saia daqui hoje renovado e cheio da força do Espírito Santo de Deus. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Só um pouquinho. Pode vir aqui, por favor. Pode sentar, gente, por favor. Eu estava aqui procurando por ele. Falei, meu Deus, será que ele não veio? Pode vir aqui, por favor. Pode segurar aqui, ó, sua responsabilidade. Fale o seu nome para a igreja e fala o que você fez por eles essa semana. Oi, gente, meu nome é Theo e esses pedidos foram muito legais nessa semana e a gente deu tudo e abençoou todo mundo. Para quem não estava aqui a semana passada, o Theo, ele foi escolhido para orar e para interceder por essa casa. Você é a mamãe do Theo? Noemi. Muito obrigada, Noemi, por conduzir seu filho neste momento. E eu queria que você escolhesse alguém para levar essa arca aqui para a próxima semana. Tipo assim, falar, papai do céu, me mostre alguém. E quem ele mostrar, você vai apontar. E essa pessoa vai orar por nós durante essa semana. A criança não veio, era para ser o Sandro, então eu vou escolher a mãe dele. Ah, tá. Quem que é a mãe do Sandro? A mãe do Sandro veio? Ah, tá vindo. Pode vir aqui, por favor. E a gente vai orar pelo Sandro agora e pela família dele. Então não se esqueçam de orar durante essa semana pelo Sandro e pela sua casa. Aí agora você... Juliana, fica aqui, por favor. Essa é a Juliana, mãe do Sandro. E ela falou que ele não veio porque ele está dodói. Então vamos orar para que ele seja restabelecido. Erga suas mãos em direção a ela. Querido Deus, nós estamos aqui hoje com a Juliana, que é a mãe do Sandro, e foram escolhidos pelo Theo e por ti para levar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, os agradecimentos e pedidos dessa casa aos céus. Que seja uma semana abençoada e guardada por ti, na tua presença e debaixo dos seus cuidados. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, um bom dia. Nas últimas semanas, meses, nós temos conversado com vocês sobre uma correta teologia sobre as ofertas. Eu sei que no imaginário coletivo perpassa uma ideia de que ao nós entregarmos algo para Deus, Ele vai nos retribuir. Mas a Bíblia pensa um pouco diferente, aliás, muito diferente. A cada semana nós temos começado este momento de uma mesma forma. Jesus, na criação, nos deu domínio, vida, verdade e liberdade. Âmbito da criação. Se a gente percorre um pouco mais essa história, chegamos à cruz. E na cruz, Jesus também nos deu reconciliação, restauração, justificação, adoção. Então a Bíblia demonstra que Deus é o grande doador, o grande ofertante. Paulo vai discorrer um pouco mais sobre isso, quando ele diz em Efésios capítulo 4, que após a cruz, Jesus subiu ao céu e concedeu, doou dons aos seres humanos. Estes dons transformaram-se em ministérios na igreja. Hoje, 2000 anos depois, nesta casa, nós temos cerca de 30 ministérios, que são liderados por pessoas voluntárias. Doam de seu tempo, do seu esforço, dos seus talentos e às vezes também doam dos seus próprios recursos para gerenciar estes ministérios. Eu vou citar pelo menos dois: o Ministério Infantil e a Assistência Social. O Ministério Infantil atende cerca de 90 crianças a cada sábado. São cerca de 17 a 20 voluntários que todo sábado ensinam de forma lúdica as nossas crianças.
A Juju, nome fictício, disse que para ela é muito importante vir à igreja porque ela tem todo sábado a historinha contada de forma que ela consegue entender. Os voluntários que eu acabei de mencionar procuram ensinar o evangelho de forma lúdica. Para isso, eles necessitam de materiais, papelaria e uma série de outras coisas para tentar tornar esse evangelho mais adaptável para essas crianças. A assistência social adventista, mais conhecida como ASA, só para você ter uma ideia, nos últimos meses, de janeiro a maio, arrecadou e entregou cerca de 3.600 quilos de alimento. A Dona Maria, também um nome fictício, ela faz bicos. E quando ela não consegue fazer esses bicos, ela se mantém, ela se sustenta com a cesta básica que ela recebe da ASA, da assistência social. Como é que esses ministérios fazem para gerenciar essas demandas todas? Através das ofertas. A gente aprendeu algumas semanas atrás que o dízimo tem um propósito, um objetivo. Tem uma proporcionalidade fixa, 10%, mas ele atinge principalmente o Brasil e o mundo, as missões mundiais. Mas a oferta, ela tem um intuito e o objetivo de atender a esta comunidade. Nós temos ministérios que atendem as crianças até os idosos, ministérios que cuidam das luzes até a recepção, inúmeras demandas. E são as ofertas que atendem as demandas destes ministérios. Ok, pastor, entendi. Então, a partir de agora, vou fazer a minha oferta ao Ministério Infantil ou à ASA. Calma. Nós temos, como eu disse, mais de 30 ministérios. E quando você atende um ministério específico, os outros ficam desatendidos. Então, é importante que, ao fazer a sua oferta, você direcione esta oferta para toda a igreja. Porque a igreja, os seus departamentos financeiros, vão gerenciar este recurso para que cada ministério seja atendido de acordo com as suas demandas, alguns mais, outros menos. Ok, então como eu faço para entregar uma oferta, doar uma oferta para toda a igreja? Essas caixinhas pretas aqui, você pode colocar em espécie a sua oferta, mas se você quiser fazer isso de forma digital, tem um QR Code nesse banco que está à sua frente. Para fazer uma oferta para toda a igreja, você precisa acrescentar 7 centavos ao montante desta oferta. Por exemplo, se você quer doar R$100, R$100 e 7 centavos. E nós vamos saber que esta oferta é para toda a igreja e assim nós iremos gerenciar de acordo com cada demanda de cada ministério. Se for dízimo, você então discrimina e envia o comprovante no WhatsApp que está aí, neste QR Code. Se você é nosso visitante, fique à vontade. Nós aceitamos também orações. Que Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito o seu sábado. Amor, 嗯。 lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre de mim por onde quer que eu ande. Lembre
todo o meu amor. Lembre de mim por onde quer que for. Cuide do que é meu, que por um tempo será teu. E não se esqueça que eu sou teu Deus. Bom dia, boa tarde. Hoje é um dia muito, muito feliz pra gente. Existem algumas razões pelas quais a gente está muito feliz hoje. Uma delas é porque no dia 15 de junho, hoje é 14, no dia 15 de junho de 2024, a gente começou oficialmente esse horário de culto aqui na Igreja Central. Então hoje a gente está comemorando 1 ano ininterruptos de cultos a esse horário aqui na Igreja Central. Eu quero parabéns para todos, para a gente aqui nesse rolê. E quando a gente começou, Deus é bom. Quando a gente começou, a gente não tinha muita perspectiva de como seria. A gente não tinha infraestrutura. Quem está acompanhando a gente desde o início sabe que muita coisa a gente conseguiu evoluir. Em termos de música, instrumentos, equipamentos de som, a nossa doxologia. E ainda tem muita coisa que a gente quer melhorar aqui. Mas quis Deus também que na comemoração desse 1 ano que a gente está realizando esse culto, a gente também tivesse um presente. Há algum tempo atrás eu tive o privilégio de conhecer um casal de namorados, noivos, o Arthur e a Sofia. E eu quero convidar a Sofia para entrar aqui nesse momento. Tá quentinho, Sofia, tá tranquilo, garanto. Só lá no fundinho que tá um pouquinho gelado, bem no pé. Pode vir aqui pro lado. A Sofia e o Arthur, eles começaram a vir aqui na Igreja Central nesse horário de culto. E depois a Nova Semente começou a se reunir aqui também, num período que a Nova Semente estava em obras. E em algum momento eles me procuraram para compartilhar um pouco da história da vida deles. Eu já vou chamar o Arthur aqui à frente para compartilhar um pouquinho da história da vida deles. Pode vir aqui em cima, Arthur. O Arthur e a Sofia são noivos. E o Arthur é lá de Belém do Pará. E ele veio estudar aqui na USP. E ele veio estudar, e nessa de vir estudar, ele mal sabia que não ia só voltar para... Se é que vai voltar, né? Não ia só voltar para Belém, para o Pará com um diploma. Mas ia voltar com a vida totalmente modificada e resolvida na vida. Lá na USP eles se conheceram. A Sofia daqui de São Paulo. De mundos muito distantes e diferentes. Mas, como diz o poetinha Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro. Embora haja tantos desencontros pela vida. Em meio aos desencontros da vida, Deus proporciona encontros. E Ele proporcionou esse encontro. Esse encontro, só para vocês saberem, vai dar casamento. Dia 12 de outubro está marcado esse casamento. Cadê? Ninguém comemora, ninguém fica feliz com isso. Então esse ano é muita coisa rolando. É muita coisa rolando na vida desses dois. E nesse processo de se conhecerem, a Sofia também conheceu a fé do Arthur. O Arthur é adventista, desde sempre, eu acho, pelo que a gente falou. E ela foi conhecendo um pouco daquilo que o Arthur crê. E ao congregar aqui com a gente, congregar também na Nova Semente, ela foi se aproximando de pessoas. A Paulinha está aqui na frente. Vem para frente também, Paulinha. A Paulinha foi muito importante nesse processo, porque a Paulinha ela foi a instrutora bíblica, foi quem deu os estudos bíblicos para a Sofia. E nesse processo, um dia a gente foi comer um negocinho, tomar um suco, conversar um pouco com esses dois. E a Sofia falou para mim que estava com o desejo de se batizar. Nesse momento, o que significa esse batismo? Para a gente é uma enorme alegria. Ele significa, essencialmente, o nascer de novo que a Bíblia fala e o Evangelho fala. Mas significa declarar publicamente que a Sofia se apaixonou pelas ideias
de Jesus Cristo. Ela se apaixonou pelas ideias de Jesus. Mas não só se apaixonou pelas ideias deste Jesus histórico. Em algum momento ela também concebeu que este Jesus era Deus. E ao conceber que Jesus era Deus, ela também decidiu por conhecê-lo como seu Salvador. Então hoje, nessa tarde, a Sofia publicamente, ao descer as águas do batismo, declara que crê em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. E ela trouxe alguns amigos aqui, eu vou constrangê-los um pouquinho. Aqueles que quiserem, eu sei que tem gente da semente aqui também, aqueles que quiserem vir à frente, a mamãe da Sofia está aqui. Não quero constranger ninguém, mas aqueles que quiserem vir aqui à frente nesse momento para dar um abraço molhado depois na Sofia, por favor, vocês são muito bem-vindos. Vocês todos fazem parte. Eu acho que vai poder se juntar com louvor aqui todo mundo. Pode subir aqui. Aqui no cantinho, se tá bom também, tá ótimo. A mamãe da Sofia, muito prazer. É uma alegria receber todos vocês aqui nesse momento. Agora, eu quero com muita alegria, e queria que vocês demonstrassem isso também, eu vou realizar esse novo nascimento da Sofia. Vou pedir que alguém segure o microfone para mim, pode ser? Qualquer um que... Aqui, ó, Renato, obrigado. Hoje, como ministro do Evangelho, nessa tarde, eu tenho um enorme prazer, honra, para a remissão dos seus pecados, Sofia, por um desejo voluntário do seu coração que se apaixonou por Jesus, e também para que seja aceita como membro aqui nesta igreja, na nossa comunidade de fé, e de maneira muito especial celebrando esse aniversário deste culto, que pretende justamente fazer com que pessoas se apaixonem por Jesus. Eu quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lhe batizar nesse momento. A gente está muito feliz com isso. Vou pedir que vocês fiquem à vontade. E talvez esse seja o momento mais feliz na vida de um pastor, que é participar do novo nascimento de pessoas que entregam a sua vida a Jesus. E eu queria que você entendesse que esse lugar, a gente começou por conta disso. A gente faz isso aqui que a gente está fazendo, essas pessoas que estão aqui, primeiro porque a gente é apaixonado por Jesus, mas segundo, porque a gente ainda acredita na igreja como o corpo de Cristo. E por ainda acreditar na igreja, a gente ainda não desistiu dela, sabe? A gente ainda acha que é possível, uma igreja possível, uma igreja como um lugar de segurança para toda a gente, para todo tipo de gente, para quem quiser vir aqui clamar o nome de Jesus. Eu não sei na sua vida como você tem se relacionado com isso, com a sua fé em Deus e com a sua vida religiosa, mas o que a gente quer aqui é mostrar que ainda é possível pensar igreja para essa geração e pensar igreja como um lugar de segurança para que quem quiser, toda a gente, possa ter um encontro especial com Cristo Jesus. E se você não passou por esse momento que a Sofia passou ainda, faz planos de fazer isso. Para de correr, para de fugir, para de lutar contra. Se você ainda não fez, entregue a sua vida a Jesus. Se você quiser estudar um pouquinho mais, ou quiser marcar um batismo, você pode falar com qualquer um de nós aqui, ó, com essa galera que está aqui na frente. Qualquer um aqui vai poder conectar e facilitar e viabilizar isso na sua vida. Firmeza?
Que Deus abençoe você e que a gente continue nosso rolê do reino aqui até que Ele volte com mais e mais pessoas apaixonadas por Jesus. Deus abençoe você.
bom Deus. Há 2000 anos, João Batista olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui estamos nós com todos os nossos pecados, mas ainda clamando que Jesus é o Cordeiro do Senhor. Jesus também disse a Nicodemos que quando ele fosse levantado da terra, a todos atrairiam a ele. E nós estamos aqui atraídos por Cristo, pelo seu sangue, pela sua beleza, pelo seu perdão. Queremos mais uma vez pedir que fale aos nossos corações. Nós temos carência da tua palavra e necessidade de ter um encontro contigo através dela. Portanto, pedimos que isso se torne uma realidade hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado. Que bom que você está aqui com a gente. Escolheu estar na Central de São Paulo hoje pela manhã, para juntos darmos continuidade a essa série chamada O Brilho da Liberdade. Este é o 7º tema da série O Brilho da Liberdade. A gente falou sobre Gálatas, estamos chegando ao final do livro de Gálatas, tratando sobre os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito. Hoje nós falaremos sobre fidelidade. Quando a gente prega um sermão temático, lá no Teológico a gente aprende a diferença entre sermão temático e sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele sermão em que a gente pega um texto, um capítulo da Bíblia e discorre sobre ele. O temático, a gente pega um tema da Bíblia e vai encontrando vários textos que vão fazendo aporte a este tema, como se fosse uma espécie de um quebra-cabeça. Eu falei sobre amor e sobre alegria há alguns sábados atrás. Hoje vou falar sobre fidelidade. E a gente vai pegando um conceito aqui, outro ali, e particularmente a minha mente, ela funciona, ela precisa de um fio condutor, de uma linha de raciocínio, para poder entender e para poder encaixar todas as coisas. Eu tenho um fio condutor para hoje, mas eu queria de forma diferente, começar de uma maneira mais técnica, para definirmos o que é fidelidade. A gente começa sempre perguntando o que é fidelidade no hebraico e no grego. Você sabe que no Antigo Testamento nós temos o hebraico e no Novo o grego. Fidelidade no hebraico se diz emuná e no grego pistes. Eu não falo nenhum dos dois, nem hebraico nem grego, mas é só para mencionar. E tanto emuná quanto pistes, hebraico e grego, querem dizer a mesma coisa: firmeza, lealdade, constância, confiança. Existem outros sinônimos também. Fidelidade, firmeza, lealdade, confiança, compromisso, constância. E notei, vai ser colocado na tela, que havia uma definição bastante clara em uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, escrita por Russell Champlin. Ele escreve assim, a fidelidade é caracterizada pela firmeza, também pela certeza de propósitos. A fidelidade é caracterizada por uma atitude e uma conduta justa, pela devoção de alguém a uma pessoa ou a uma causa, pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade e pelo cumprimento das promessas e votos feitos pela lealdade sincera. Eu achei tão boa essa definição, achei que ele captou tão bem a ideia de fidelidade, que eu resolvi trazer a vocês. Se a gente resumir esta citação toda, eu tenho para mim que fidelidade se resume em 3 Cs. Chamei de os 3 Cs da fidelidade: consistência, confiança e compromisso. Está ali, ok, que bom. Consistência, confiança e compromisso. Os 3 Cs da fidelidade. E lembrei que estes 3 Cs aparecem em uma importante obra da literatura mundial, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi considerado, o ano passado, 2024, como o 2º livro favorito dos brasileiros. Primeiro, a Bíblia. Segundo, O Pequeno Príncipe. A nível mundial, O Pequeno Príncipe foi o 2º livro mais traduzido. Primeiro, a Bíblia. Eu demorei um pouco mais de tempo para ler O Pequeno Príncipe, porque achava que O Pequeno Príncipe era um livro para crianças. Mas, por incentivo da minha esposa,
acho que há 10 anos, eu li O Pequeno Príncipe. E lembrei que consistência, confiança e compromisso se encontram muito presentes no Pequeno Príncipe. Como eu disse, O Pequeno Príncipe não é um livro para crianças, é um livro para adultos, é um livro filosófico, não é de filosofia, mas é um livro filosófico. E O Pequeno Príncipe procura conversar, falar ao coração dos adultos com a sensibilidade de uma criança. Sobre o que fala O Pequeno Príncipe? Só para eu ter uma ideia, quem já leu O Pequeno Príncipe aqui? Uma boa parte, tá bom. Para quem já leu, vou relembrar. Para quem não leu, O Pequeno Príncipe conta de um enredo que funciona mais ou menos assim. Um piloto estava sobrevoando o deserto do Saara. De repente, o avião sofre uma pane e o avião cai no meio do deserto. O piloto não morre, mas ele fica sem condições de pedir ajuda a ninguém. Então, ele começa a tentar consertar o seu avião quando ele é surpreendido por um menininho loiro com roupas estranhas. Este é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe não mora, não habita na Terra. Ele habita num outro país, num outro planeta, um outro mundo, chamado B612. É um planeta tão pequeno que só cabe ele. Ali o Pequeno Príncipe vive uma vida pacata, tranquila, ele cuida das plantinhas dele, ele vê o pôr do sol, uma vida bem sossegada. Um certo dia, uma semente vem do universo, do espaço, e cai no planeta dele e brota uma rosa, uma linda rosa. A rosa, ela é bonita, ela é vaidosa, ela é fútil, ao mesmo tempo doce e encantadora. E o Pequeno Príncipe se apaixona tanto pela rosa que ele começa a fazer tudo por ela. Em dado momento, o Pequeno Príncipe se assusta com o poder que a rosa tem sobre ele e com os sentimentos dele em relação à rosa. Ele decide, por causa disso, fugir. E na sua fuga, ele passa por diversos outros planetas e conhece vários outros personagens que falam a nossa experiência de adultos. Finalmente, ele chega à Terra. E na Terra também ele conhece outros personagens, ele descobre muita coisa, e na Terra ele desvenda os reais sentimentos dele em relação à rosa. E essa descoberta de sentimentos se dá a partir da conversa com a raposa, um dos personagens que ele conhece aqui na Terra. E quando ele se encontra com a raposa, ele pede: raposa, brinque comigo. E ela diz: não. Mas por que não? Pergunta o Pequeno Príncipe. Porque você não me cativou, responde a raposa. E o que é cativar? Pergunta ao Pequeno Príncipe. É criar laços, responde a raposa. A partir deste ponto da conversa, eu quero entreter a minha conversa com vocês sobre fidelidade. Fidelidade é consistência, confiança e compromisso. Primeiro ponto, fidelidade é consistência. O Pequeno Príncipe vai pedir, a raposa vai dizer para ele: por favor, cativa-me, disse a raposa. E o que eu preciso fazer para cativar você? Perguntou o Pequeno Príncipe. A raposa disse assim: você vai sentar primeiramente longe de mim, assim, na relva. E você não vai falar nada, eu também não vou falar nada, mas vou olhar você de canto de olho. E à medida que o tempo passa, você senta cada vez mais perto de mim, e assim você vai me cativar. A raposa estava dizendo para o Pequeno Príncipe que algo não se forma de uma única vez. A raposa diz ao Pequeno Príncipe que a fidelidade não se constrói por um impulso, mas por constância. Todo processo exige tempo, exige paciência, exige consistência. Isso nos lembra de um personagem bíblico, Daniel, um outro pequeno príncipe que habitou num outro lugar chamado Babilônia. Daniel, diz o capítulo 6, versículo 4, que os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Vejam o que é dito sobre Daniel. Ele era leal,
sempre responsável e digno de confiança. Leal, sempre responsável e digno de confiança. Quando o texto descreve Daniel, ele descreve que estas características se aplicavam principalmente no ato de Daniel orar. A gente lê a Bíblia e sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E quando eu noto, ou quando a gente nota este empreendimento de oração de Daniel, nós temos para nós que Daniel tinha uma disciplina admirável. Orava 3 vezes ao dia, todo dia. E a gente vê essa consistência de Daniel como algo quase sobre-humano. Mas será que Daniel nunca perdeu uma hora de oração? Será que Daniel nunca teve um imprevisto de trabalho? Será que Daniel nunca ficou preso no trânsito? Será que ele nunca perdeu a hora ao acordar? O ponto aqui é que Daniel era humano como nós. E se ele era humano, sujeito às mesmas fraquezas que nós temos, Daniel certamente falhou algumas vezes. O texto não menciona. Inclusive sobre Daniel e José, nós não temos nenhuma menção de pecado. Tanto Daniel quanto José eram fiéis, eram consistentes, mas a consistência não pode ser igualada à perfeição. Consistência e perfeição são coisas completamente diferentes. Consistência não significa não falhar. Consistência significa recomeçar quantas vezes forem necessárias. Consistência não significa nunca falhar, mas recomeçar quantas vezes forem necessárias. A gente tem um pouco de dificuldade para conceber essa ideia, porque a gente meio que assume uma mentalidade tudo ou nada. É melhor fazer da melhor forma, do contrário, é melhor nem fazer. Se não for do melhor jeito, se não for o melhor que eu posso dar, é melhor nem começar, é melhor nem continuar. E em alguns momentos, quando a gente começa a fazer alguma coisa e falhamos uma vez, algumas vezes, um dia ou alguns dias, entendemos, isso não é para mim, não dou conta de fazer isso. Ou seja, quando falhamos, quando não atingimos a perfeição, nós desistimos. E por aí a gente ouve algumas frases. Se você gosta dessas frases, tudo bem, mas elas não falam comigo. Por exemplo, trabalhe enquanto os outros dormem. Já ouviu isso? Bata no peito e diga: eu posso, eu quero, eu vou conseguir. Você é o espermatozoide mais eficiente, o que chegou primeiro. Você é imparável e o fracasso não é uma opção. Eu não gosto muito dessas frases, porque elas vão de encontro ao pensamento bíblico. Provérbios 24:16 vai dizer que o justo cai 7 vezes e levanta. O que me leva a entender que o justo, que a gente reporta como o certo, a boa pessoa, o consistente, o perfeito, o justo cai 7 vezes, ou seja, é permitido cair, é permitido falhar. Jesus vai dizer em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados. É permitido se cansar, é permitido estar sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E Paulo vai dizer, a minha graça te basta, ou Deus vai dizer para Paulo, a minha graça te basta, o que me leva a admitir as minhas reais fraquezas e as minhas limitações, que eu não sou tão autossuficiente quanto eu achava que era. O discurso contemporâneo da consistência gera esgotamento. O discurso bíblico da consistência motiva o recomeço. Consistência não é perfeição. Consistência é recomeçar quantas vezes forem necessárias. Se você está tentando implementar ou estabelecer um hábito em sua vida, primeiro, comece com um porquê. Por que você vai fazer isso? Qual a razão de você fazer isso? Vou começar um processo de oração pelo meu casamento. Por quê? Porque o meu marido é um idiota. Não, não por isso.
porque você quer honrar a Deus através do seu casamento e porque você quer fazer o bem para os seus filhos que são influenciados por este casamento. Comece com um porquê. É como dar um nome para esse projeto, para esse hábito que você quer estabelecer. Mas quando você começar um projeto, além de colocar um porquê, planeje falhar. Lembre-se que ao longo do processo, sim, você vai gastar com o que você não queria ter gastado, vai comer o que você não queria ter comido, você vai dormir demais, você vai ceder a tentações. Planeje a falha. Planeje falhar. Consistência não é perfeição, é recomeçar quantas vezes forem necessárias. E por último, ame o processo. A gente começa um hábito e a gente ama o objetivo. O objetivo é perder 20 quilos. Então eu vou amar os 20 quilos. Não ame os 20 quilos. Ame o processo. Porque à medida que você amar o processo, você vai chegar ao resultado que você deseja. Tenha um porquê, planeje falhar e ame o processo. Consistência não é perfeição, é recomeço. Sempre que você cair por causa de um tropeço. Deus não exige perfeição, mas consistência que se traduz em recomeço e se prova com o tempo, não com as falhas de um único dia. É você cair e levantar. É você cair de novo e levantar e dizer: Senhor, estou aqui, ainda estou tentando. Assumir isso, essa fraqueza, essa limitação e recomeçar tem mais valor para o céu do que as muitas estrelinhas que você ganhou por ter estudado 7 vezes a lição na escola sabatina. É sobre isso. Fidelidade é consistência. Primeiro você senta na relva, bem longe de mim. À medida que o tempo for passando, vai se aproximando, porque esse cativar é construído com o tempo, em um processo, com consistência, recomeçando sempre que você falhar. Segundo ponto, fidelidade é confiabilidade. Vejam que a raposa diz para o príncipe. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. E ela diz a ele: teria sido melhor se você voltasse à mesma hora. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Eu adoro essa frase. Se você vem às 4 da tarde, às 3 o meu coração já vai estar feliz. Minha esposa chega em casa meia-noite. E quando ela chegou meia-noite essa semana, eu falei: amor, às 11 horas o meu coração estava pulsando por você. Eu ganhei só uma boa noite. Vou dormir. Se você vem às 4, às 3 o meu coração está pulsando. Confiabilidade. A raposa sabia que o príncipezinho viria. E por isso ela espera ele chegar. Quando a gente considera, vamos voltar para a Bíblia. Livro de Gálatas. A palavra para fidelidade é a mesma palavra para fé. A palavra pistis. Em grego, pistis, fé. Essa palavra é usada no livro de Gálatas mais de 20 vezes com 3 significados diferentes. Mais de 20 vezes com 3 significados diferentes. Primeiro significado, fé é um corpo de crenças. Então, por exemplo, a pessoa se uniu à fé adventista, quer dizer, ela abraçou, ela aceitou as crenças adventistas. Fé é um conjunto de crenças, de ideias, ensinos, doutrinas. Segundo significado, a fé é um compromisso. Então você aceita Jesus pela fé e é justificado. Esse segundo significado é o que mais tem no livro de Gálatas. Você foi justificado pela fé. Fé é um compromisso, para além de um corpo de crenças. O terceiro significado só existe um, aqui, Gálatas 5:22, fidelidade. É a única vez que aparece a palavra fé sendo traduzida como fidelidade. E dizem os comentaristas mais antigos que nas traduções mais antigas, essa palavra fidelidade era traduzida por confiabilidade. Em outras palavras, fidelidade no contexto do fruto do Espírito diz respeito à relação com o próximo. Sim, você pode pensar ser fiel a Deus,
Daniel, José, que eu acabei de citar, eram fiéis a Deus. Mas fidelidade aqui não tem a ver com fidelidade a Deus, mas fidelidade ao próximo, ou seja, confiabilidade. Assim, a pessoa fiel, nesse contexto, é uma pessoa em quem os outros podem confiar. Uma pessoa a quem os outros podem contar. E aí eu levanto uma pergunta para vocês, que me feriu essa semana. Pergunta é: aqueles que confiam, ou melhor, aqueles que conhecem você melhor, ou aqueles que melhor conhecem você, confiam mais em você por causa disso? Aqueles que te conhecem melhor, confiam mais em você? Por exemplo, se você diz para a esposa assim: fica tranquila, amanhã eu resolvo isso. O que ela pensa? Sei. Se ele disse amanhã, pode pôr semana que vem. Se você diz para um amigo: amanhã às 10 horas eu passo na sua casa. Pode esperar aí 10, 10 e meia, 11 e meia, meio-dia. Até meio-dia está aqui. Se você diz para os filhos: no próximo domingo nós vamos andar de bicicleta, eles confiam em você? Conta-se uma história de um homem nos seus 40 anos que lembrava de uma experiência que viveu aos 12. Portanto, 28 anos depois, essa experiência ainda o machucava. Este homem conta que ele fazia parte de um grupo de escoteiros e haveria um acampamento de pais e filhos. Ele conversou com o seu pai e o seu pai disse que iria. Era de sexta para sábado, eles iriam na sexta para chegarem lá no sábado. Quando chegou a sexta-feira, o horário marcado era às 17 horas. O pai só chegou às 19. Ficou um pouco frustrado o menino, mas tudo bem. O pai disse: então, filho, o papai teve várias questões do trabalho, vários compromissos, não consegui chegar cedo. Mas fica tranquilo, a gente tem um mapa. Amanhã a gente vai, amanhã de manhã, a gente acorda bem cedinho e vai. O menino, antes de dormir, colocou todo o equipamento no carro do pai. De manhã, estava marcado 7 horas. O pai não levantou até as 9h30. E quando o pai levantou, por volta ali de entre 9h30 e 10 horas, ele disse assim: filho, o papai tem muitas dores nas costas. Você já é um menino maduro, vai entender que eu não tenho condições de dormir no chão. Então vamos deixar para uma próxima, o papai não vai poder ir dessa vez. E por favor, tire as coisas do carro, porque eu tenho vários compromissos hoje, eu preciso cumpri-los. Este homem de 40 anos, que na época tinha 12, contou que uma das coisas mais difíceis que ele fez foi justamente tirar as coisas, o saco de dormir, a barraca, a mochila do carro do pai. Ele tirou. O pai não percebeu, mas ele estava na varanda. E o menino percebeu quando o pai saiu vestido com roupas de jogar futebol. Ele foi atender os compromissos que ele tinha naquele sábado. Quando Paulo diz em Gálatas 5:22, ele diz que aqueles que seguem a Jesus, aqueles que permitem que o Espírito Santo trabalhe em suas vidas, têm como evidência pessoas que podem esperar que sejamos fiéis em nossos compromissos. Mas há uma outra história. 2 irmãos, 10 e 13 anos, contam que o seu pai prometeu que tiraria a quarta-feira de folga para levá-los ao circo. Eles ficaram tão radiantes, teriam o pai durante todo aquele dia e ainda por cima os levariam ao circo. No almoço, enquanto almoçavam para depois ir ao circo, alguém do trabalho ligou para o pai. Ele atendeu: ok, entendi, hoje à tarde não dá, já tenho um compromisso. E desligou. A esposa disse para ele: você tomou uma sábia decisão, porque o circo volta. Daqui a algum tempo o circo retorna à nossa cidade, mas a infância não. O circo volta, a infância não. Aqueles que nos conhecem melhor confiam em nós. Quando o Espírito Santo atua em nós,
nós nos tornamos pessoas de palavra, pessoas com quem os outros podem contar, pessoas confiáveis. Se você vier às 4 horas, eu te espero desde as 3, e eu vou esperar com todo o meu amor e expectativa por você. Aqueles que nos conhecem melhor confiam em nós? Fidelidade como confiabilidade. E por último, fidelidade como compromisso. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa, mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Foi o tempo que você perdeu com a tua rosa que fez dela tão importante para você. Os homens tendem a esquecer uma verdade: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Foi o tempo que você perdeu com a sua rosa que fez dela tão importante. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Que frase extraordinária. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, Jesus teve muito a dizer sobre fidelidade. Mas em todas as vezes que aparece a palavra fiel, fidelidade, fé, no ministério, nos ensinos de Jesus, sempre quer dizer uma de 3 coisas. Fidelidade é o tratamento com as pessoas, a forma como você administra os recursos e a forma como você responde a Deus. Fidelidade no trato, fidelidade nos recursos, fidelidade a Deus. Sempre Jesus vai tratar sobre uma dessas 3 coisas. Para efeitos da nossa mensagem aqui, eu quero pegar fidelidade em relação às pessoas, para dizer que a fidelidade é um compromisso de agregar valor a cada pessoa com quem eu interajo. Isso significa que onde quer que eu vá, eu vou abençoar. O que quer que eu faça, eu serei generoso. Quem eu encontrar, eu vou encorajar. A fidelidade como um compromisso é não desperdiçar encontros, é falar de uma forma a construir e não ferir, é estar presente para impressionar, não para impressionar, mas para abençoar, é encerrar cada conversa de uma forma diferente. Como assim? Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente sai de uma conversa, nos perguntamos: será que gostaram de mim? Será que falei demais? Será que fui bobo ao dizer isso? E se terminássemos cada conversa dizendo: será que as pessoas que me ouviram se sentiram amadas por mim? Essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem, eu li o capítulo 2 do livro Caminho a Cristo, por casualidade, e me chamou a atenção o que é dito sobre Jesus ali. A autora diz: Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude e jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça. Mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Fidelidade como compromisso é você chegar em local, e aquele local melhorar porque você está ali. Fidelidade como compromisso é falar com as pessoas e as pessoas se sentirem leves porque conversou com você. Fidelidade como compromisso é agir como Jesus. Sempre que falava com amor, com tato. E se precisasse falar alguma coisa dura, falava com pranto, com a voz embargada.
quando os discípulos estavam ansiosos, Jesus não disse para eles: calma, guarda sua preocupação, as coisas vão piorar daqui para frente. Jesus não disse isso. Ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Quando Jesus encontrou uma mulher em adultério, ele não disse para ela: tenho vergonha de você, toma vergonha na cara, mulher, foi se envolver com este homem. Ele disse para ela: eu não condeno você. Quando Jesus deparou-se com Pedro, que o havia traído, negado 3 vezes, Jesus não disse para ele: tá vendo? Você que se acha autossuficiente, você que não tem uma noção de quem você é. Jesus não disse isso. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Deus pode, por meio da sua palavra, do seu abraço, da sua escuta, da sua resposta gentil, mudar o rumo da vida de uma pessoa. Ser fiel é estar disponível para isso. O Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, escreveu um outro livro chamado Terra dos Homens. E ele vai dizer: só há um luxo verdadeiro, o das relações humanas. Só há um luxo, o das relações humanas. Neste mundo conectado, repleto de informações, de compromissos, nós perguntamos: quem estamos cativando? E como estamos dedicando o meu tempo às pessoas ao meu redor? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que você cativa. Quem você está cativando e a quem você está se dedicando? Um dos grandes professores de homilética nos Estados Unidos, chamado Fred Craddock, ele conta uma ilustração em seu sermão sobre fidelidade. Ele vai dizer assim: algumas pessoas acham que fidelidade é algum tipo de ato heróico, algum tipo de ato grandioso. É como se você chegar à mesa de Deus e entregar uma nota de $100. Está aqui, ó, minha fidelidade. Ele diz que Deus olha para ele e diz: reparta esta nota em moedas de 1 centavo e entregue cada moeda a uma nova pessoa. Uma resposta gentil, um ato de fidelidade. Uma escuta atenta, um ato de fidelidade. Uma resposta branda, um ato de fidelidade. Reparta essa necessidade de termos um ato heróico, de sermos fiéis e demonstrarmos essa fidelidade com pequenas cortesias, com pequenas gentilezas que fazemos ao longo da vida com as pessoas às quais nos deparamos. Fidelidade é consistência, fidelidade é confiabilidade, fidelidade é cumprimento, é compromisso. O príncipezinho estava agora se despedindo da raposa. Graças a ela, ele entendeu os sentimentos dele em relação à rosa. E ele entendeu que a rosa era única, não por causa da sua beleza, mas porque ele dedicou tempo a ela. Ele regou a rosa, ele protegeu a rosa, ele cuidou dia após dia daquela rosa. Mas essa história do Pequeno Príncipe é um eco da história bíblica. Nós somos como rosas cheias de espinhos, mas Deus nos cativou com o seu amor, tornou-se responsável por nós, nos regou com sua graça, nos protegeu com suas promessas e nos cuidou a partir de sua fidelidade. Como disse o salmista, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Ele nos cativou e se tornou eternamente responsável por mim e por você. Que Deus te abençoe e que você viva isso na sua vida. Sei
que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Você pode ficar em pé? Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor Deus, a gente olha para essas características do fruto do Espírito e muitas vezes enxergamos como algo inalcançável. Estas características são tuas, nós as encontramos de forma abundante na vida e no ministério de Jesus, mas se elas estão ali, de alguma forma o Senhor deseja irradiar isso para as nossas vidas. E a gente tem aprendido, refletido sobre isso, mas olhamos para nós muitas vezes sem a capacidade de viver essa experiência. Mas nós confiamos no Teu Santo Espírito, aquele que infunde os Teus atributos em nossos corações. Por favor, ajude-nos a vivermos esta realidade da fidelidade. Muitas vezes reportamos a fidelidade a partir de comportamento, mas ela vai muito além, ela está no nosso coração. Ela exige de nós uma consistência, não atrelada à perfeição, mas ao recomeço. Ela busca em nós também um compromisso com as outras pessoas, porque nós somos eternamente responsáveis por aqueles que nós cativamos, sejam os nossos filhos, seja o nosso cônjuge, sejam aqueles que nos ouvem. Mas também temos um compromisso fiel para com as pessoas que muitas vezes discordam da gente, têm opiniões contrárias. De alguma forma a gente quer sim ser o que Cristo foi,
para essas pessoas. Gentil, amável, cortês, respeitoso, com uma voz calma, mansa e tranquila, e que muitas vezes traz paz e leveza à vida delas. Que de fato, quando chegarmos a qualquer lugar, possamos trazer luz, possamos trazer leveza, possamos trazer tranquilidade, e que ao sairmos dali, as pessoas sintam falta daquilo que trouxemos. Abençoa cada um de nós, a realidade de cada um de nós vivemos, em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Cante. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém.